Y ya está con nosotros la jurista brasileña Carmen Diniz, coordinadora del capítulo Brasil del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad para los Pueblos, activista del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y también coordinadora del Comité Carioca de Solidaridad a Cuba. Vamos a hablar con ella, como habíamos presentado desde el inicio de esta transmisión, pues sobre esta victoria de Luis Inácio da Silva, la victoria de Lula da Silva allá en Brasil. Buenos días, estimada jurista brasileña Carmen Diniz. Buenas tardes, aquí en Brasil me oyen. Sí, la escuchamos Sí. perfectamente. Pues muchas gracias Ok. por estar con nosotros y pues preguntarle Ajá. primero cuáles son los retos que tendrá el nuevo gobierno brasileño que encabezará Luis Inácio Lula da Silva. Sabemos que, bueno, ha ganado por un margen que de manera ha sido estrecha, ha sido un margen estrecho, pero finalmente es una victoria que la esperaba no solamente el movimiento social en Brasil, sino en toda América Latina. Mira, eh, fíjate que la diferencia no fue tampoco por el tamaño de Brasil. Así, fueron 2 millones de votos, 1.000 millones de votos por Luis Inácio. Tienen unos retos que se ve muy importantes para hacer, porque en esos 4 años o que Bolsonaro logró hacer aquí y romper y quebrar todo y casi que destruir el país, fue muy grande los daños que causó aquí en nuestro país en esos 4 años. Entonces, yo creo que va a ser un gobierno un poco difícil porque la más grande, la mayoría de los parlamentarios electos tampoco fueron de izquierda. No se esperaba otra cosa también, porque son muchas compras de votos, son muchos dineros colocados, muchos valores colocados por Bolsonaro, por el gobierno federal para compra de los votos, por ejemplo, fueron 44.000 millones de reales colocados à disposição del governante de agora. Então, assim, eu creio que vai ter muitíssimo trabalho Lula, pero hay que ver que Lula é um gran negociador, é um homem que sabe conversar com todos. Ves que em sua campanha teníamos uma ambientalista, Marina Silva, que foi candidata a presidente há algum tempo, e de lado dela, uma mulher do agronegócio, do agrobusiness, que é Simone Tebet, que é uma terrateniente aqui em Brasil, ou seja, as pessoas que desmatam. E Lula logra colocá-las cerca uma da outra, assim, em la campanha. E claro que vai ter que distribuir também cargos para as pessoas, cargos que eu digo assim, lugares, ministérios, para essas pessoas, para esses partidos, que tivemos que ter uma grande frente ampla para poder derrocar o governo de Bolsonaro. É isso. Y también Carmen Diniz, preguntarle acerca de qué, digamos, qué tendría que hacer primero en materia económica y también en materia social el gobierno de Lula da Silva para ir, pues, saldando estos daños que causó en los 4 años previos el ahora expresidente Bolsonaro y sobre todo para, pues, recuperar de alguna manera lo que ya se había avanzado previamente en los gobiernos progresistas allá en Brasil, el propio gobierno anterior de Lula da Silva, y pues de alguna manera pues ir digamos nuevamente proveyendo a la sociedad, sobre todo a las personas más vulnerables, de los derechos humanos que tanto se requieren como salud, educación, vivienda, vestido, todo esto pues en una situación de dignidad. Bueno, te digo que são duas coisas, não? Primeiro, a coisa da economia. Não que sejam apartadas a economia das pessoas, porque isso Lula sempre diz, que os pobres têm que estar no orçamento do governo, ou seja, os pobres são parte da economia.
Entonces, una cosa es la economía y empezamos bien, porque ves, en el siguiente día, creo, en lunes, y ya los presidentes de los países, de todos los países, incluso Biden, le dan las congratulaciones a Lula. Y mira que la Noruega ya se dispone a fornecer eh, recursos, en especial por la Amazonía, sí, en especial por eso, porque ahora se ve que se puede frenar isso, esse desmatamento, essa coisa da Amazônia, que é uma coisa tão importante para o mundo, não somente para os brasileiros, sino, não somente para a América Latina, sino para todo o mundo, por o equilíbrio climático, que é muito importante. Então, assim, Lula derrubou o governo quando se foi com 400 bilhões, ou seja, 1.000 milhões de reservas. E agora não há recurso para nada, porque Bolsonaro lo gastou muitas coisas, lo gastou para compra de votos e para outras coisas também, mas não para os brasileiros. Lula tem muito trabalho por frente, sim, tem, mas ele é a única pessoa que pode nos sacar desse hueco que estamos agora. Y entonces, antes que tome posesión, los gobiernos ya lo llaman para la reunión del G7, en fin, para todas las reuniones importantes del mundo, donde se fala de dinero, de recursos, de investimentos, y, en fin. Isso é uma coisa que eu creio que, bueno, no seguinte dia que ganhou, o dólar já caiu. Isso creio que é um reflejo do que vai ocorrer em seu governo. E os outros países e a União Europeia começam a ver que há uma credibilidade por parte do governo, do novo governo, claro. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é de um partido que não é de esquerda, pero que é parte dessa frente ampla, está conversando com as pessoas de esse governo, de Bolsonaro, para saber o que se hace, uma transição que se chama isso. E estão conversando muitíssimo, e uma coisa muito, muito calma, uma coisa muito pacífica entre todos. Bueno, isso é uma coisa, a coisa do investimento, dos ingressos e tudo. Isso, o Brasil tem uma economia muito forte, e tem grandes empresas que, nesses 4 anos, se enfraqueceram muitíssimo, e, enfim, isso é uma questão. O desemprego está em 70 milhões de pessoas. E isso é uma coisa muito importante para nós outros, porque são jovens desempregados, em sua maioria, uma mão de obra que está aí, e uma mais-valia que está aí também. Então, creio que isso da economia, Lula já está pensando antes da eleição. E sabe como manejar isso, não temos dúvida. Agora, em relação aos direitos humanos, isso é o mais importante que temos, é o mais sofrido que temos em Brasil, porque teremos 33 milhões, mil milhões de pessoas com hambre. É muita coisa. Temos 100 milhões de pessoas. Nossa população é de 215 milhões, ou seja, quase metade, 100 milhões estão em insegurança alimentar. Ou seja, a pessoa come hoje, não sabe se come amanhã. Então, é uma situação muito grave, isso do desemprego e isso da hambre, e Lula já lo disse em seu primeiro discurso, que sua prioridade é essas pessoas que não têm o que comer em um país largo como o Brasil, com todo esse agro funcionando, pero há lugar para o agro e também para a agricultura campesina, e sabemos que se pode fazer os dois, para exportar, porque o agro não semilla, não sembra para os brasileiros. Agro sembra commodities. Em verdade, não é comida, é commodities para
exportar. Então, se pode viver com os dois, não há problema. Mira o tamanho do Brasil, é muito grande. O que se necessita é política de Estado, é uma política institucional que coloque, que ponga essas pessoas dentro do país, que são brasileiros, como todos os outros. Então, necessitamos disso para ayer, como se diz aqui. Hace falta disso para nós outros hoje, ayer, porque as pessoas se morrem, porque os hospitais não têm como atender as pessoas, porque a educação está sendo varrida, está sendo como basura, sendo tratada como basura. Aqui, as universidades não têm mais verba. Então, tudo isso não é que estamos pobres, não, é que a plata está sendo mal direcionada, está indo para uma coisa e não vai para outra. Então, isso é que sabemos. Não é que uma pessoa vai nos prometer que vai cerrar com a hambre em Brasil, não. É um presidente que já lo disse. Sabemos que pode. Sabemos que Lula saca as pessoas da miséria. E hace falta sermos isso hoje, porque pessoas se morrem por isso. Pessoas se morrem por não ter um hospital, por não ter comida, porque há pessoas que estão catando huesos para ser uma sopa, para comer em um país como esse, que estão na basura, procurando algo que se salve ali para comer, e isso é inadmissível em qualquer país. Pero em Brasil, que é um país que tem terra, que tem água, que tem petróleo, que tem, sabe, não há por que se deixem brasileiros se morrerem por hambre. Isso é muito duro. Agora, são muitos retos? São. E vamos lograr? Vamos, porque Lula já disse isso quando foi elegido da outra vez. Incluso se fala de isso aqui. É um presidente tricampeão, porque é a terceira vez que ele é elegido. É o único caso de um presidente que foi elegido 3 vezes. Não houve isso em Brasil jamais. E assim, vamos junto com Lula. Temos que ir junto, nós outros, os movimentos populares, as pessoas que não passam hambre, pero que estão preocupadas com os que passam, as pessoas que estão empregadas, pero que estão preocupadas com os que não estão empregados, que é muito duro para um padre de família que não tenha como manter sua família. E isso tudo, creio, está na cabeça de Lula, porque é um homem muito sensível. Então, vamos em frente. Para a América Latina isso vai ser muito bueno também. Jurista Carmen Diniz, pues Brasil está de regreso, es la expectativa que se tiene en América Latina. Hay que recordar que todavía el día de ayer la representación de Brasil en la Organización de las Naciones Unidas se abstuvo de condenar el bloqueo a Cuba. Todavía es una de las últimas acciones, podríamos decir, de este gobierno de Jair Bolsonaro, pero vaya que se espera un nuevo rostro de Brasil precisamente para el mundo. Pero ¿qué podemos esperar para América Latina, toda vez que por primera vez van a confluir, desde hace mucho tiempo que no ocurría, pues 2 gobiernos progresistas, el de México y el de Brasil? Sí. Generalmente cuando Brasil tenía algún gobierno progresista, resulta que en México estábamos con la derecha o casi ultraderecha gobernando, como el Partido Acción Nacional. En otro momento, cuando hace más años, cuando México tenía gobiernos más progresistas, pues Brasil estaba en la dictadura. Es decir, ahora vamos a tener la oportunidad de coincidir, tanto México con Brasil, con 2 gobiernos que se asumen progresistas, que además simpatizan con las propias causas de primero los pobres, es lo que han estado señalando, y al mismo tiempo van a coincidir con un gobierno progresista en Argentina, en Perú, en otras partes precisamente de nuestro continente. ¿Qué puede significar para América Latina la llegada de Brasil en este nuevo periodo al frente del Poder Ejecutivo en esta nación hermana? Te digo uma coisa, estou muito confiante nisso. Porque se tu analisas no mundo, o único continente ou subcontinente, como se diz, é o nosso, que tem essa resiliência, essa resistência, solamente na América.
América Latina, claro, de ali del Rio Bravo para abajo. Entonces, así, y te olvidaste de decir Colombia, que está ahora con Petro también, y Maduro. Entonces, tenemos una serie de gobiernos que son progresistas. Yo creo que Brasil y México van a ter muchísimo que, bueno, y Argentina, Fernando estaba aquí, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, estava aqui no dia mesmo em que Lula foi eleito, e estava, e há um vídeo muito lindo que ele, Alberto Fernandes, fez, exatamente por isso, por lá América Latina agora progressista. Eu creio que isso vai ser muito importante, não somente para nós outros, mas para o mundo. E fíjate, isso que falaste de la votação da ONU ayer, isso foi uma coisa muito triste, porque em 2020 não tivemos a votação por la pandemia. Mas em 2019, o governo do Brasil logrou ser pior aún, porque votou com Estados Unidos e Israel, por la primeira vez. Em 27 anos que o Brasil participa de essa votação da ONU, em 27 anos, jamais votou com os Estados Unidos ou se abstuve. Jamais. Sempre votou em contra do governo. E hasta isso, Bolsonaro disse que foi romper com uma tradição tão importante do Brasil. O Brasil é que abre lá a Assembleia General das Nações Unidas todos os anos, e é Brasil por causa da diplomacia do Brasil, que sempre foi muito de não ingerência, tudo isso. Bueno, em 2019, Brasil logra essa vergonha, essa pena mundial para nós outros, que foi votar a favor do bloqueio. Já sabíamos que poderia acontecer. 2020 não teve. 2021 se absteve. Ou seja, com Ucrânia e aquela Colômbia de Duque, então estávamos muito bem acompanhados, não? E agora, nesse ano, nós sabíamos, ayer, como iria votar o Brasil, e esperávamos qualquer, que poderia ser não votar contra o bloqueio, porque sabemos que é um governo que é do conservadorismo cristiano, porque é isso que se vê aqui agora. Aqui agora não. Aqui em Hungria, em Estados Unidos, é essa coisa de cristianização da política, que é mais ou menos isso, que é uma coisa muito triste. Então, assim, bueno, ano que vem, claro que vamos votar, não tenho a mínima dúvida que vamos votar em contra o bloqueio. A aproximação do Brasil com Venezuela, com Colômbia, com México, vai ser muito importante, porque são dois países, são os três mais, digamos, ricos, não sei se digo assim, ricos, mas são os três países bem importantes da América Latina, que são México, Brasil e Argentina, sempre fomos. E agora, como tu dizes, coincidimos em três governos progressistas. E como se vai ver deixar de ser em definitivo, porque não falamos de Nicarágua também, com Ortega, deixamos de ser, em definitivo, o pátio traseiro dos Estados Unidos. Isso é o mínimo que esperamos. E aproveito que estou falando aqui com vocês de México para os parabenizar mais uma vez, porque a mim também lo prometeu a cidadania e o asilo para Julian Assange, que é uma coisa muito importante para nós outros, para todos do mundo, não? Essa coisa da persecução a Julian Assange por parte do império que lo quer matar. E aí, AMLO faz isso, não? López Obrador oferece ao México. Eu creio que o Brasil também pode fazer isso. E a relação de Brasil com México, com Cuba, com Nicarágua, com Venezuela e agora com Colômbia, enfim, eu creio que podemos fazer um bloco muito importante, incluso que vemos que o capitalismo está em seus estertores, não? Então, temos que nos fortalecer de outra forma. Creio que com a união de esses países, isso só é possível com Lula. E vamos fazê-lo.
Aquí en México, pues también desde las izquierdas se ve con mucha esperanza este triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva allá en Brasil, sobre todo para avanzar en esta alianza latinoamericana, pues que tanto esperamos con estos gobiernos progresistas. Usted desde su punto de vista, ¿cómo pudieran darse estos primeros pasos para ya ir generando una alianza real que vaya hermanando aún más a los países latinoamericanos y que se aproveche sobre todo pues esta coyuntura tan importante que ha pintado de izquierda y de gobiernos progresistas a la mayoría de los países? Ya los enunciaba usted con mucha claridad, pues para ir generando también opciones de vida para las personas en situación más vulnerable y que ya no tengan muchas de ellas de muchos países, sobre todo de Centroamérica, pues que emigrar, ¿no? Que ir a Estados Unidos, a este sueño americano, sino que desde sus propios países tengan oportunidades de vida en todos los sentidos posibles. Bueno, yo penso assim, temos muitas coisas que foram abandonadas, muitos tipos de alianças que foram abandonadas nesses 4 anos que vivemos aqui em Brasil. Por exemplo, os BRICS, a CELAC, a UNASUR, o Mercosul, nada disso foi para frente porque estávamos submetidos totalmente ao império. Então, se batia continência para a bandeira estadunidense, claro que não iríamos fazer nenhum tipo de aliança. Agora, a partir do próximo ano, ou a partir de agora, já devem estar conversando a respeito disso, eu creio que temos como fazer uma aliança mais grande, porque tudo isso foi madurando em todo esse tempo. Então, temos o BRICS, que a Argentina, por exemplo, queria entrar, Venezuela, e não se podia. Eu creio que agora temos as condições subjetivas e objetivas para que se haga uma grande aliança para nos fortalecer. Nós outros, na América Latina, que temos muitíssimas afinidades. Nós outros de Brasil temos uma diferença que é o idioma, e isso é totalmente superável. Isso não é problema para... Bueno, eu sempre digo, quando estou falando com alguém da América Espanhola, sempre digo que o portunhol é o futuro de nós outros, porque temos que afinar cada vez mais essa coisa, essa América Latina que Brasil durante muito tempo, e isso é uma autocrítica, os movimentos populares não, o movimento Sem Terra, por exemplo, é um movimento que sempre mirou para a América Espanhola, a América Latina, e não para Europa ou Estados Unidos. Então, assim, creio que agora é esse marco que vamos ter de muitíssimo mais alianças entre esses países da América Latina e, em especial, esses com governos progressistas que temos cada vez mais aqui. Eu creio que há que chegar uma hora em que nós outros, os indígenas, os negros, os crioulos, como vocês dizem aí, aqui não se pode falar crioulo, é uma coisa como nos Estados Unidos, quando se fala nigger, que é uma coisa assim pejorativa. Crioulo para nós outros é isso, é um homem negro e uma coisa pejorativa. Pero temos todos lá a mesma história de los indígenas, de la colonização por la Europa. Então, temos muitíssimo mais coisas iguais do que diferenças. O que temos é que sacar as diferenças e ver aonde somos mais parecidos. Por exemplo, a la direita aqui em Brasil le gusta muitíssimo falar de la luta entre, digamos assim, de la coisa mala entre Brasil e Argentina. Isso é no futebol solamente, pero não é uma coisa que vem de nós outros, é de futebol, pero em futebol, como em política, não temos inimigos, temos adversários. É diferente. Pero claro que a direita sempre quer que nós outros pensemos que somos inimigos. E não somos. Então, assim, Lula pode fazer isso. Lula pode nos dar esse reto e esse caminho, esse sendero para nós outros nos unirmos cada vez más. Pues jurista,
Carmen Diniz, pues muy interesante lo que nos comenta, estas semejanzas, esta hermandad, incluso más que semejanza, pues esta hermandad, compartimos una historia común, los pueblos lo tienen claro, el propio portugués, pues es una lengua hermana, totalmente cercana del español, los pueblos lo tienen muy claro, probablemente los gobiernos es donde ha habido las divisiones y esta exacerbación de diferencias que quieren implantar siempre históricamente las oligarquías locales, las derechas locales, las que han tratado precisamente de exacerbar las obvias diferencias que también podríamos tener, pero finalmente, pueblos hermanos, hablamos de una patria grande, de un sueño bolivariano, porque fuera una unidad de toda América Latina. Eso se antoja pues prácticamente utópico por todas las complicaciones que pudieran ocurrir. Sin embargo, de eso hablaron los presidentes mexicanos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio da Silva, Lula da Silva, pues en aquella llamada que hiciera el presidente mexicano al brasileño electo para felicitarlo por su triunfo. Y hablaron, pues sí, de este sueño, de esta utopía latinoamericana. Por supuesto que tendrá que ser un proceso muy intenso, muy fuerte, pero ¿qué posibilidades hay? De acuerdo con lo que usted observa, de que estos gobiernos pudieran avanzar por lo menos hacia una suerte de unidad hacia la que han avanzado, por ejemplo, en su momento Europa, con una Unión Europea. ¿Es posible que en algún momento podamos ver a las naciones latinoamericanas generando estructuras políticas y económicas comunes a todos? Bueno, eu vejo isso com muita tranquilidade, porque, mira, por exemplo assim, muito sencillo. Nosotros somos de un Mercosul, ¿no? Entonces, Brasil, Argentina, Chile, no sé cuáles son más los países. Bueno, y en nuestro pasaporte, no necesitamos pasaporte. No hace falta pasaporte para ir a Argentina, a Chile, sabe? Uruguai. E isso molestou demasiado. Isso, um detalhe, pero molestou o governo de agora, que aún temos hasta dezembro. Bolsonaro. Bolsonaro queria cambiar o passaporte, que fuera escrito Brasil solamente, como sempre foi. Então, isso é só um exemplo assim, muito sencillo, pero es en los detalles que vemos as coisas. Então, se para ele isso é muito malo, ele é o homem que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, não é? Que diz a Trump, mira, que vergonha isso. I love you, porque ele disse isso. Bueno, quando esse homem diz, não pode ser a capa, a pantalla do passaporte, tem que vir escrito Brasil e não Mercosul. Isso é um detalhe, não somente um detalhe, isso mostra claramente que não se quer uma união, não se quer a direita, uma união entre as nações. E por que não se quer? E qual é o problema da união entre as nações? É exatamente esse, de nos unirmos, de fazermos bloque, porque é isso que temos que fazer. Bloque de América Latina, que tenhamos incluso mais para frente, claro, não agora, isso não é assim, uma moneda única, imagínate, uma moneda única para se fazer o comércio entre os países de América Latina todos. Isso vai ser para os que têm o dólar, que é a moneda internacional, é risco muito grande de nós fazermos isso. Mira a quantidade de terra que temos aqui, mira o Brasil com a quantidade de granos que vende para a China, enfim, isso é solamente um exemplo. É lítio de Bolívia e por aí vai. Ou seja, podremos nos unir mais e nos defendermos mais de los poderosos, de Estados Unidos, de União Europeia. Isso pode ser bloco que se pueda contrapor. Ok, não temos tanto dinheiro porque eles foram os colonizadores e nós outros os colonizados. Então, não somos tão poderosos. Pero, ¿por que não se pode ser em um futuro pouco mais lejano? Eu creio que sim. E é disso que, por isso, a pantalla do passaporte não pode ser Mercosul, há que ser Brasil, é o nosso. Isso é só um exemplo que estou dando. Ou seja, podemos muitíssimo. E os presidentes sabem disso. AMLO, López Obrador sabe.
Alberto Fernandes sabe, Maduro sabe mais do que nadie. Cuba sabe também, imagínate. Ah, ok, há um bloqueio, pero entre nós outros não há. E então vamos, não se pode parar um navio em Cuba, em La Habana, e depois ir para os Estados Unidos, ok, não vamos então, vendemos entre nós outros. México, La Habana, Caracas, então vendemos por aí. Há outras opções de mundo, outro mundo é possível e necessário, segundo o comandante Fidel. Y finalmente preguntarle, nosotros sabemos de estas fases que se han identificado como golpe de estado blando o golpe de estado suave, que han sido ya instrumentadas en varias regiones, específicamente en Brasil, de forma muy clara, incluso fue detenido Luis Ignacio Lula da Silva en su momento. Preguntarle qué lecciones ha aprendido Brasil respecto de este golpe de estado blando o golpe de estado suave que se ensaya sobre todo en países progresistas, con gobiernos progresistas, y que en México está claramente practicándose en este momento desde antes incluso de que el presidente López Obrador asumiera la presidencia, porque no les gusta sobre todo a los sectores económicos y políticos enquistados en estas medidas neoliberales, en estas políticas neoliberales, que se tengan gobiernos de esta naturaleza. ¿Qué lecciones ha aprendido Brasil para que esto ya no se repita? Tu sabes que é uma coisa muito interessante, porque foi Bolívia, foi Equador, tudo com lawfare, como se chama, não? Porque são golpes que usam o poder judiciário para poder sacar as pessoas ou detener, como fizeram com Lula. Eu creio que a lição que se queda para todos nós outros que sofrimos essa, ou que estamos cerca de sofrer o golpe suave, né? O golpe blando, como se fala. Eu creio que quem mais aprende com isso, aqui em Brasil ao menos, eu creio que quem mais aprendeu com isso foi o Poder Judicial. Porque tu não puedes, por exemplo, fazer golpe blando sem a participação importantíssima do Poder Judicial, que muitas pessoas pensam que é um poder neutral. Não há neutralidade em nada. Eu trabalhei na justiça e eu sei disso. Hoje estou jubilada, mas eu sei que não, a coisa não funciona. Então, eu creio que assim, o Supremo Tribunal Federal aqui em Brasil, agora, na eleição, e o Supremo Tribunal Eleitoral, teve uma participação muito importante agora, nessa eleição, que Bolsonaro dizia que não vou aceitar outro resultado que não seja eu ganhar, e foi o Poder Judicial que garantizou para nós outros a eleição limpa e correta, e que de certa forma lhe disse para Bolsonaro: mira, não venga, porque aqui tu não vais ter nenhum tipo de cumpliciamento com o Poder Judicial, não tienes. Então, isso com que ele foi o próprio Poder Judicial, que generalmente aqui em Brasil lo usou, o Ruiz Moro, que foi a pessoa que perseguiu, não condenou, perseguiu Lula, e todos agora viram isso, que era uma persecução e não um juízo. Eu creio que o Poder Judicial lo ha aprendido, por lo menos um pouco. Não estou dizendo que todo o Poder Judicial, não, pero foi um papel muito importante aqui em resultado da eleição. Foi muito importante, que teníamos muito medo, de verdade, que ele não aceitasse e que chamasse o exército, e isso não ocorreu. Então, nem golpe blando, nem golpe militar, que teníamos um pouco de medo por lá, a história que temos e tudo, pero nada disso ocorreu. E creio que todos aprendem um pouco com esse golpe blando, que era para ter ocorrido agora e não ocorreu.
Pues muchas gracias, jurista Carmen Diniz, coordinadora del capítulo Brasil del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad para los Pueblos, activista del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y coordinadora del Comité Carioca de Solidaridad con Cuba. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Apreciamos mucho su explicación, sus aportaciones que nos da también para el propio debate acá en México. Felicitamos pues al pueblo brasileño por esta elección que han tenido y claro que estamos pues seguros que Brasil está de regreso no solamente para América Latina, sino para el mundo. Muito obrigado. Gracias. Eu agradeço por poder poquito explicar tudo isso e esse espaço aqui. Gracias e suerte para nós outros todos.